Meio-dia e 54 minutos agora, hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. E você sabe, Teresina Hall é a melhor casa de shows do Piauí. A Prefeitura de Teresina decidiu suspender a coleta de lixo extradomiciliar. Aquele lixo que é produzido por bares, restaurantes e hotéis, por exemplo. A medida já passa a valer a partir de março. A coleta de resíduos domiciliares, o lixo de quantidade inferior a 60 quilos, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Outros tipos de coletas de lixo, que são de responsabilidade da Prefeitura de Teresina, fora a domiciliar, são a hospitalar, os hospitais municipais com os resíduos especiais. A coleta seletiva, a de capina e varrição e a também dos grandes geradores, que são os lixos extradomiciliares. Em relação ao lixo produzido por shoppings, lojas, bares, restaurantes, entre outros, que produzem lixo extradomiciliar, os grandes geradores devem, por lei, fazer a própria coleta. Mas esta é também feita pela Prefeitura. E quando o nosso prefeito determinou o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, não havia em Teresina empresas privadas capazes de assumir o serviço. Então, ele determinou que durante o período ou até que se iniciassem os serviços prestados pela iniciativa privada, nós fizéssemos isso mediante pagamento de taxa, porque a lei também é muito clara e ela diz que a prefeitura fizer algum serviço que não é de sua competência, ela é obrigada a ser ressarcida. Só que 4 anos se passaram, o prefeito disse, olha, está na hora de nós deixarmos de concorrer com a iniciativa privada, porque já existem ao menos 3 ou mais empresas privadas prestando o serviço com know-how e capacidade suficiente, e nós devemos nos voltar para a atividade que é a nossa competência, que é a coleta do lixo domiciliar. Os 200 estabelecimentos vão contar com este serviço até 1º de março. Já foram devidamente notificados pela Prefeitura da suspensão dos serviços de coleta de lixo. De acordo com o secretário executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a economia que será feita com o fim da coleta do lixo extradomiciliar vai ser usada em benefício da coleta de lixo rural. O primeiro que nós vamos iniciar é a cerâmica Sil. Então, essa economia de dinheiro na coleta dos grandes geradores vai possibilitar que o município preste assistência aos núcleos urbanos situados na zona rural. Na volta do recesso parlamentar, os vereadores aqui de Teresina devem votar decreto legislativo que pede a anulação do decreto do prefeito Firmino Filho, que aumentou a tarifa dos ônibus para R$ 3,85. Mais informações sobre esse assunto, quem traz agora ao vivo é o repórter Lívio Galeno. Oi, Lívio, boa tarde para você. Certamente os usuários de transporte público, em especial dos ônibus, agradecem esse incentivo, esse apoio. Mas existe de fato essa possibilidade dessa anulação? Boa tarde, Nájila. Boa tarde a você que está acompanhando a programação da nossa O Dia TV, canal 23.1. Nájila, vamos ser bem realistas. Possibilidade existe, porque é um decreto de lei que foi assinado por um vereador desta casa que nós estamos aqui, a Câmara de Vereadores de Teresina. O decreto foi assinado pelo vereador Edilberto Borges, o Dudu, que é do Partido dos Trabalhadores, que atualmente se está alocado na base de oposição, na realidade da oposição ao prefeito Firmino Filho. Por que eu digo que realmente essa possibilidade existe, Nájila? Porque aqui na casa nós temos 30 vereadores. Desse total, 26 são declarados de base do prefeito Firmino Filho. Mas mesmo assim, como você mesma falou, a questão do aumento das passagens de ônibus é muito polêmica. Atualmente em Teresina está em vigor o valor de R$ 3,85, que não agrada a nenhum dos usuários do sistema de transporte público. Então cabe aos vereadores de Teresina realmente assumirem para quem trabalham, se para o prefeito ou se para a população, Nájila. Lívio, outro assunto que eu queria abordar com você, que também está sendo muito falado,
Quem não lembra que Jair Bolsonaro se elegeu, fez sua campanha defendendo o discurso de combate à corrupção? Claro, para isso, quanto mais transparência na gestão, melhor. Só que agora o presidente em exercício, o Mourão, ele determina, existe já uma lei, não é? Onde os assessores podem impor sigilo a dados sobre sua gestão. Explica mais para a gente sobre isso. Nájila, e essa questão é bastante polêmica, porque justamente essa nova regra aqui no Brasil foi aprovada quando Jair Bolsonaro se afastou para participar do Congresso em Davos. Na realidade, este decreto que foi assinado pelo presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, ele vai trazer, na realidade, garantir o direito de que os servidores comissionados, tanto de carreira ou quanto aqueles servidores de livre nomeação, possam optar pela garantia do ultrasigilo de seus dados monetários. Na prática, deixa eu explicar o que vai acontecer. Se, no caso, algum servidor comissionado solicitar ao governo de que suas informações monetárias, quanto ele recebe por mês para exercer aquele cargo, se ele achar que não é de interesse de ninguém, ele pode solicitar e vai ser garantido por lei federal brasileira o direito de que esta informação seja considerada ultra secreta. Na realidade, o que eu tenho para te dizer, Nájila, é de que antes esta lei valia apenas para os chefes do executivo, no caso, presidente, vice-presidente, e também para aqueles que são coordenadores, que estão em posição de chefia das Forças Armadas, Nájila. Aí, no caso, Lívio, será que mais à frente os estados, os municípios também podem acabar com a transparência que existe hoje em relação a dados? Infelizmente sim, já que existe o pré-requisito, a predisposição de ser uma lei federal. E a nossa Constituição Federal é a nossa lei maior brasileira, que está acima da Constituição Estadual e das Constituições Municipais. Nájila, apenas acrescentando alguns detalhes sobre esta informação, aqueles que solicitarem e receberem, né, a taxa de ultra-sigilosa, suas informações monetárias, têm ainda 25 anos garantidos por lei para que essa informação, no caso, se torne pública. Pelo menos 25 anos de sigilos garantidos por lei para que se passe a saber qual o valor que era recebido por aquele servidor comissionado. Apenas gostaria também de acrescentar que esta lei foi aprovada por Mourão logo após o filho dele ter sido destacado como servidor comissionado para o Banco do Brasil e recebendo um salário de aproximadamente R$30 mil. Uma informação que repercutiu muito negativamente em toda a imprensa nacional brasileira. Nájila? Lívio, falando ainda de política, só que agora local, um assunto que está repercutindo já há algum tempo e certamente só vai dar uma trégua a partir do dia 1º de fevereiro, é a eleição da Assembleia Legislativa. E, inclusive, alguns deputados estaduais, estão no vai e vem a Brasília. Quais assuntos eles estariam tratando? Este é um assunto que nós recebemos com exclusividade hoje, porque estivemos na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e procuramos o deputado estadual do PSDB, Marden Menezes. Em contato com a assessoria de imprensa dele, nós fomos informados de que Marden Menezes foi até Brasília, na realidade, conversar com o governador do estado de São Paulo, João Dória, que também é do partido dele, PSDB. O objetivo desta conversa, Nájila e telespectadores, era justamente saber qual vai ser a postura do PSDB daqui para frente. O PSDB, um partido assumidamente de direita, nos últimos dias se assumiu como partido de centro. De acordo com o João Dória, que atualmente é um dos maiores nomes da política do partido tucano, esta tendência é justamente para se adequar às realidades da política nacional. Então, a partir de agora, a PSDB passa a ser um partido de centro e que garante que vai até respeitar e assumir a possibilidade de também conversar com a esquerda, tanto em âmbito nacional quanto em âmbitos locais. Basta saber que diretrizes Marden Menezes vai trazer para o estado do Piauí na tentativa de conversar com os outros partidos, principalmente os partidos de esquerda aqui no estado do Piauí. Lembrando que Marden Menezes, do PSDB, é oposição ao governador Wellington Dias, que é justamente do Partido dos Trabalhadores, partido de esquerda aqui em nosso estado do Piauí. Nájila, voltamos com você. Ok, Lívio, muito obrigada e mais uma vez uma ótima tarde para você. Olha, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que com os empregos gerados aqui no Piauí, no ano de 2018, o estado ficou em 4º lugar no ranking Nordeste.
O setor de serviços foi o que mais teve crescimento. O Piauí fechou o ano de 2018 com um saldo positivo de 5.662 empregos. O dado é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Esse é o melhor resultado desde 2014, quando o Estado empregou 11 mil pessoas a mais do que demitiu. Esse saldo positivo tem uma explicação. Este ano foi o maior ano dos últimos 4. Então, a gente crê que estamos começando, como eu já vinha dizendo desde o começo do ano passado, quando os números começaram a se mostrar positivos. Ali era o começo da retomada do nosso crescimento econômico. Os números mostraram isso, confirmaram esta tendência que a gente já havia feito esta previsão. E nós podemos hoje, com esses números, ver que realmente se confirmaram. Somente em dezembro de 2018 foram fechados 823 postos de emprego. Esse número é resultado de 6.233 contratações formais contra 7.056 demissões. Apesar do saldo negativo, com os empregos gerados ao longo do ano, o Piauí ocupa o 4º lugar no ranking Nordeste, atrás apenas da Bahia, do Ceará e do Maranhão. Algumas áreas se destacaram em contratações, assim como alguns municípios. Porém, também houveram algumas decepções. Em percentuais foi a área de serviço de utilidade pública, e que foram só 406 vagas criadas. Mas em números absolutos, com certeza ainda é a área de serviços que gerou em torno de 2.800 novas vagas. Nos decepciona mais uma vez ainda a construção civil. Veja a seguir, pouca movimentação na Assembleia Legislativa durante o recesso. A concentração gira em torno da eleição do próximo dia 1º. Continue assistindo 23.1 Dia News. Primeira edição retorna em instantes.